Então, então tá, como eu falei, fiquei bem feliz, né, pelo convite, principalmente porque quando eu recebi a proposta da palestra, eu acendeu uma luz, eu falei, devo não ter me perdido, né, então já é uma boa notícia. Então, como eu me apresentei no começo, meu nome é Adriane Penha, eu sou mãe da Nicole, do Nicolas e da Nina, e vocês vão ver ao longo da apresentação que eu tive cada filho em uma graduação, né, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque, enfim, eu não abri mão, assim, né, do que eu queria ser como pessoa, assim, sabe? Eu que realmente queria. O meu sonho era ter 4 filhos, né? Mas não vai dar. Ficou nos 3 mesmo. Eu sou casada com o Adson e eu tô ressaltando isso também, porque nessa nossa jornada é super importante ter alguém que, sei lá, aceita dar as mãos e sair correndo, né? Nesses sonhos malucos que a gente tem. E o Adson tem sido essa pessoa, esse companheiro que tem estado comigo como não só companheiro, mas como pai, como amigo. E eu sou bióloga, mestre e doutora em Ciências Ambientais pela UFOPA e agora atualmente como pós-doutoranda também na UFOPA, vinculada ao BIS, com uma bolsa do Instituto Serrapilheira. Bom, eu queria começar essa palestra falando que uma coisa que eu entendi no mestrado e que, na verdade, eu fui construindo ao longo do tempo, que eu entendi muito recentemente ao ler esse livro, O Ego é Seu Inimigo, especificamente o capítulo Não Seja Apaixonado. É que existe uma diferença entre paixão e propósito. E eu, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente emocional, muito romantizo a vida, né, à toa, né, que eu queria casar, ter filho, essa coisa toda, né, e a minha vida, de modo geral, era muito norteada, né, por essa coisa emocional, que me conhece sabe que eu sempre estou chorando nas apresentações e tudo mais, e ao ler esse livro, eu tem algo assim, que me chamou muita atenção, é que ele fala assim, a paixão, ela costuma mascarar a fraqueza. E ele descreve o que seriam essas fraquezas, né? A indisciplina, a euforia, a fuga, né? Da construção, do rigor. E embora as origens da paixão possam ser sinceras e bem intencionadas, seus efeitos são monstruosos. E aí ele termina esse capítulo, esse parágrafo, dizendo assim, como alguém pode estar ocupado e não conquistar nada? E eu fiquei assim alguns dias meditando sobre isso e eu pude entender porque ao longo da minha jornada, especialmente no mestrado, eu oscilei tanto e muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes, nossa, eu dizia, não, isso não é para mim, isso não é para mim. E eu tinha um conflito muito grande, porque eu dizia, não, mas eu gosto tanto disso, eu quero ser pesquisadora, eu quero fazer ciência, eu quero fazer isso. E ao mesmo tempo eu sofria muito. E eu entendi, lendo esse livro, que o meu foco estava errado, né? Eu coloquei meu foco na paixão em todo o tempo, porque eu acho, como eu falei, né, aquela pessoa romântica, então eu romantizava muito a ciência. E isso não gostar do que se faz, ser apaixonado pelo que se faz, não substitui o propósito. Então, eu não estou falando que é errado a gente gostar do que se faz e ter um brilho nos olhos, mas talvez isso traz... talvez a gente precisa inverter, né, a ordem de prioridade. Então, não, por quê? Porque não importa o quanto eu sou apaixonada pelo que eu faço, não importa se os meus olhos brilham quando eu vou para um campo, quando eu vou na floresta, quando eu tenho contato com a natureza, não importa isso, que no fim, o que importa são os meus resultados. E se eu ficar imersa na paixão, eu vou confundir que eu preciso ter disciplina, que eu preciso ter resultados no final, e o final é que eu preciso ter uma dissertação, sabe? Independente das minhas oscilações emocionais. E quando a gente foca no propósito, a gente consegue ser mais constante, sabe? A gente consegue realmente seguir o propósito que a gente né, até redundante assim, mas quando a gente vai, foca naquele propósito, meu alvo é aquilo e eu vou atrás daquilo. E aí, ter um propósito faz a gente focar no que é útil, gostando ou não. Então, gente, quando eu lembro que uma vez no mestrado, eu estava no mestrado, né, eu vou contar muito mais da minha trajetória no mestrado, que é onde a gente está focando, né? Eu lembro que eu pensei isso, assim,
eu não preciso gostar, eu só preciso fazer. Então, eu fiquei por algum tempo, né, diante de alguns desafios que eu tinha, pensando sobre isso, e eu não sabia que eu estava meio era meio na minha intuição, né, no meu compromisso. Eu sabia sem saber que eu estava num propósito, mas confundia muito com a minha paixão, sabe, de fazer as coisas. Então, ele fala assim nesse livro que o trabalho que você precisa fazer exigirá deliberação e consideração, não paixão, não ingenuidade. E como eu fui apaixonada e como fui ingênua. E isso atrasa o nosso processo e a nossa construção como cientista. Então, eu quero encorajar todos vocês que estão começando agora nesse mundo, nessa jornada, né, do cientista, né, do pesquisador, focar no propósito. Qual que é, né, o seu propósito como estudante de mestrado? E isso é importante porque você vai fazer um uso eficiente do tempo, e eu achei super legal quando o professor Tiago falou que o mestrado é assim, você pisca, acabou. E se a gente tem um tempo tão curto para aprender tantas coisas e fazer muitas coisas, a gente precisa saber desenvolver ferramentas de acordo com o nosso jeito, com o nosso estilo, que façam que a gente tenha um uso eficiente do tempo. E isso é muito importante para garantir uma saúde emocional que permita com que a gente chegue ao final do curso bem. Né? Eu ia trazer algumas estatísticas, mas eu acabei não fazendo isso, mas tem sido muito discutido ultimamente, nos últimos anos, né, o quanto distúrbios emocionais têm afetado a vida de pós-graduandos. Então, isso é algo muito importante, muito sério para você considerar ao longo dessa jornada. E aí, qual que é o propósito, né? E aí eu pergunto para você e eu incentivo, né, encorajo você se fazer essa pergunta agora, né? Qual que é o seu? Qual que é o seu propósito ao ingressar nessa jornada como né, da ciência, né, na ciência? E aí eu encorajo você, se você não tem ainda uma ideia, ainda está meio, sabe, as coisas ainda estão meio nas nuvens, assim, várias perguntas sem respostas, eu encorajo você a imergir na filosofia da ciência. Porque eu lembro que eu me perguntava muito, gente, para que eu estou fazendo isso? Gente, por que eu estou indo para o mato, sabe, identificar a planta? Por que eu estou aqui nessa savana, morrendo de calor, deixando meu filho em casa? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu não tinha muita ideia da importância da ciência. Então, eu quero encorajar você a entender e estudar, a ler sobre isso. E aí eu recomendo esse site, que é um blog, chama Sobrevivendo na Ciência, e aqui está o endereço, e é um pesquisador que eu super admiro, porque ele, nesse blog, você vai encontrar desde filosofia da ciência até como escolher o teste estatístico que você pode usar nas suas análises. Então, ele é ele é uma linguagem super acessível, e tem vários assuntos, e lá ele recomenda livros, ele recomenda várias... Se a gente pensar numa oficina da ciência, esse site é uma oficina, tem várias ferramentas super úteis, inclusive informações sobre como você pensar em qual é o seu propósito na carreira acadêmica. E eu falo isso porque saber o que a ciência representa, ela pode ser um termômetro ou um medidor mesmo, né, do seu nível de comprometimento com a ciência de modo geral, e você se perguntar se o que você está fazendo é produzir conhecimento novo, né? Eu até destaquei aqui nessa figura um quebra-cabeça com uma peça faltando, se a ciência que você se propõe fazer realmente vai trazer uma informação nova, ou se você vai fazer mais do mesmo, né? E é uma coisa que a gente tem que se perguntar, porque a gente tem tanta coisa que não sabe, e imergir no que a ciência representa vai me levar a estudar, a ler os artigos e entender as lacunas que faltam e aonde eu posso me inserir ali dentro da carreira, né? Não só da carreira, mas da ciência mesmo. O que eu posso gerar de conhecimento que é útil para preencher as lacunas científicas que existem. E não ficar preso em só replicar o que já foi feito, no sentido de realmente fazer mais do mesmo. Esse nível de comprometimento também está muito relacionado às relações.
Então, eu acho que isso é de um valor assim imensurável, porque alguém vai estar investindo tempo na nossa formação, na sua formação. Então, é um professor que tem que dar aula, que tem que corrigir os trabalhos e provas dessa aula, que está envolvido em questões administrativas, que está escrevendo projeto para conseguir dinheiro para você desenvolver essa pesquisa, e ele também, obviamente, mas o foco em muitos aspectos são os alunos, porque fazem a parceria. Então, quando o meu nível de comprometimento, ele não leva em consideração o meu orientador ou coordenador de um projeto que eu estou envolvido, eu acho assim, de um desrespeito assim, extremo, porque, gente, tem gente que é herói nesse país, são os pesquisadores, sabe? Então, o nível de comprometimento com essas pessoas, no sentido de dar um retorno, no sentido de realmente valorizar o tempo que ele está ali construindo a ideia, vendo um gráfico, e eu acho que isso é importante, muito importante. E também, uma coisa que eu também, nossa senhora, eu fico indignada quando eu vejo aluno que não valoriza os recursos. Então, o nível de comprometimento na minha jornada também está inserido o investimento financeiro, né? Quanto dinheiro público que é investido? Eu até fiz uma pergunta, né? Você sabe quanto custa fazer ciência e o quanto esse recurso está cada vez mais restrito? Então, eu peguei essa reportagem do jornal da USP e ele mostra uma queda extremamente abrupta nos recursos ao longo dos anos e, sobretudo, nos últimos anos. Então, gente, os recursos estão cada vez mais escassos, e aí é quando a gente não faz uso eficiente do tempo, e quando a gente não faz, como é que eu gostei que a Amanda falou que ela afunda, né? Algo assim. Quando a gente não emerge mesmo, assim, de cabeça, com dedicação, com propósito, a gente está pegando dinheiro público e está rasgando e fazendo um mau uso, está desperdiçando esse recurso, sabe? Quando eu vou, por exemplo, para o laboratório e eu estou ali no ar-condicionado, gastando, né, energia, gastando não, né? Ainda está sendo investido recurso para que eu tenha conforto e um espaço para trabalhar, e eu não faço um bom uso desse tempo, desse recurso, eu estou simplesmente rasgando esse dinheiro e dando suporte, ou não suporte, mas argumento para que esse recurso seja restrito, porque quem gosta de rasgar dinheiro, gente, se eu vejo meus filhos não usufruindo do dinheiro que eu dou para eles, eu corto. Então, a gente tem que sabe, acho que como programa, como estudante de pós-graduação, fazer um bom uso desse recurso e mostrar que realmente o problema não está no investimento, a ciência, porque a gente sabe fazer uso desse recurso. Então, acho que você tem que pensar com muito carinho, sabe, com muito respeito sobre o tempo que você vai estar nesses 2 anos, né, com bolsa, e ainda que você não tenha bolsa, mas usufruindo desses recursos de sala, de ar-condicionado, de internet, de alimentação fornecida pelo RU. Então, eu destaquei esses 3 níveis de comprometimento, mas existem outros, tá? Esses eu considero bastante importante. E aí, falando especificamente da jornada, uma coisa que me ajudou muito na minha jornada foi entender que estudar é o meu trabalho. A gente tem vários memes que a gente vê, né, na internet. As pessoas falam, você só estuda. Eu acho que uma postura de nós, quando a gente entra nessa jornada, né, uma postura importante para que esse meme ele perca cada vez mais força é realmente levantar essa bandeira. Sim, meu trabalho é estudar, o meu trabalho é pensar, o meu trabalho é gerar conhecimento, e eu sempre faço uma comparação, embora não seja muito válida, mas eu sempre faço uma comparação assim. Quando a gente tem um trabalho, por exemplo, numa loja, lá no comércio, eu tenho um horário de trabalho para entrar e um horário para sair, né? E é inegociável esse horário. Se eu chegar para o meu chefe e falar assim, hoje eu vou chegar às 9, amanhã eu vou chegar às 10. Hoje eu não vou. É inegociável isso. Por quê? Porque aquela pessoa não é uma comparação muito
justo, assim, mas é só para a gente entender que quando a gente... Que o que me ajudou a ter realmente resultado, não me perder, né, na jornada, foi internalizar isso, assim, muito... Isso ficou muito claro para mim. Então, eu tinha uma rotina diária, né, até redundante, e destaquei também todo dia, all day, né? Por quê? Porque a gente, como, de novo, né, fazendo menção ao que o Thiago falou, é tão rápido o mestrado que você não tem tempo para pensar, para ficar assim, hoje eu vou ficar em casa assistindo Netflix, até porque você está recebendo bolsa, você está recebendo recurso do governo, alguém escreveu um projeto para você estar ali com dinheiro para ir para o campo. Então, entender que tudo isso faz parte de uma rotina de trabalho e se esforçar para ter essa disciplina, porque às vezes dá a sensação, o aluno tem a sensação que é meio solto, né? Eu tive muito isso, o meu foco foi pensar assim, não, esse é meu trabalho. Por quê? Eu coloquei essa imagem aqui, infelizmente ficou muito claro o inglês. A imagem da esquerda, que eu coloquei a dissertação aqui bem no canto, né? Então, olha só a quantidade de coisa que você precisa aprender em 2 anos. Eu nem coloquei as disciplinas aqui, mas você precisa entender como que funciona o método científico, como que é feito, como ciência é feita com rigor, né? Você precisa aprender a ler inglês, ler, escrever e falar, mas, sobretudo, ler e escrever, porque a nossa comunicação basicamente é em inglês. Dependendo do seu trabalho, você precisa aprender estatística, e para ecologia eu recomendo aprender a linguagem R, porque lá naquele blog ele fala uma coisa muito legal, Marcos, ele fala que o melhor programa é aquele que você sabe usar. Então, eu recomendo que você aprenda a usar o R, que você ganhe uma liberdade de um poder, sabe, no sentido de pensar em como melhor representar os seus resultados, assim. Se precisar, no meu caso, né, aprender ecologia, fisiologia e áreas afins, porque é uma ciência interdisciplinar, e coisas específicas, assim. Dando o meu exemplo, no caso do doutorado, eu precisei aprender a escalar para fazer meu trabalho. Então, foi um tempo gasto, né? Fiquei, acho que, uns 15 dias treinando, né, para aprender a escalar a árvore com vários tipos, pelo menos um método que era Rapelde, né? Enfim. Tô igual fadinha, né? Tô esquecendo demais das coisas, mas aqui eu coloquei alguns exemplos de coisas que são super importantes e que eu chamo não, tem um nome que se chama, né? Que é a caixa de ferramenta. Então, nessa caixa de ferramenta dos cientistas, existe muita coisa que a gente precisa aprender. E em 2 anos, né, quanto mais eficiente o meu uso de tempo e quanto mais eu entender que uma rotina me ajuda nesse processo, melhor. Eu coloquei aqui um gráfico do lado direito que mostra que a nossa proficiência ela está muito relacionada à quantidade de tempo que eu invisto nela. Então, se eu tenho uma disciplina para diariamente investir em alguma proficiência, vai chegar um tempo que eu vou estar proficiente em algo, né? E uma dessas ferramentas que eu não coloquei lá, porque eu gostaria de destacar aqui, é a arte de escrever, né? Então, em algum momento, você vai ter não confronto, né? Mas aquele momento com a tela branca do seu computador. E aí, é só vocês dois, sabe? É só o computador e você. E aí, em algum momento, isso vai acontecer, e quando você começa a treinar o quanto antes, mais fácil, ou não mais fácil, mais fluido vai ser o processo de escrever a sua dissertação. Então, não comece a escrever no último ano, sabe, que você precisa terminar, ou até mesmo no 6º mês que você precisa entregar o projeto. No 5º, no caso, né, considerando todos os prazos. Comece a escrever, tenha o hábito de escrever diariamente. E eu recomendo esse livro, eu tenho ele é super caro, para mim é muito caro. Se alguém quiser, a gente pode fazer rodízio, mas se você puder comprar também, eu acho que ele é um livro de cabeceira, porque ele é super legal e ele dá algumas ferramentas de como escrever ciência, de como escrever, né, papers ou propostas, e
E eu recomendo esse livro, gente, que a Nina acordou aqui. Tá, vamos lá. Então, outra coisa também que foi muito útil foi pensar e entender que o projeto era meu. Né? Então, coloquei aqui, tem um projeto para chamar de seu. E eu coloquei seu, entre aspas, porque nenhum projeto é exclusivamente construído estritamente por uma única pessoa. Ele pode ser idealizado, a pergunta, as hipóteses, mas, ao final, a construção dele, você tem algum colaborador. E, nesse caso, o seu principal colaborador é o seu orientador e vice-versa, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é para que você tenha a sensação e tenha, né, não a sensação, mas desenvolva uma autorresponsabilidade do seu projeto, dos prazos, do que precisa ser feito, do cumprimento do seu cronograma. O rio, ele flui de você para o seu orientador e não o contrário. Quanto a esses aspectos, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou esperando o meu orientador me falar. Não existe isso, porque se você quer realmente ser um pesquisador, um cientista, você precisa desenvolver a sua criatividade. E uma coisa importante nesse processo de desenvolver a criatividade é você tomar a responsabilidade para você. Você pensar nas soluções dos problemas que podem surgir, né? Então, de repente, você está pensando numa pergunta que não é possível responder. Então, você mesmo já precisa pensar na solução e levar o seu orientador. Professor, eu li esse artigo aqui, que tal a gente fazer dessa forma? Para que você se desenvolva, para que você tenha autonomia e seja realmente uma pessoa movida pela curiosidade. Porque eu acho que o cientista, ele é muito mais isso do que uma pessoa inteligente. Porque se for pensar em ter, sabe, aquela ideia de, nossa, fulano é muito inteligente. Se eu fosse pensar assim, eu não estava aqui hoje, né? Porque eu não acho que eu tenho essa característica, né, de brilhante, de ser brilhante, tudo mais. Eu não acho que eu tenho isso, não. Mas eu sempre fui muito curiosa, né? E apaixonada, e depois eu ajustei essa paixão ao propósito. Então, as coisas foram se ajustando. Então, seja movido pela curiosidade de ver os dados, sabe? Eu já ouvi histórias de pessoas que coletaram os dados no campo e 6 meses depois que foram olhar os dados, eu falei, gente, eu coleto o dado no campo mesmo eu já quero ver o que está acontecendo, e isso é muito importante, porque você consegue resolver problemas que estão surgindo ali na hora, você pode ter algum insight ali, descobrir alguma coisa nova. Então, seja movido pela curiosidade quando se relaciona em tudo, principalmente ao seu projeto. E eu coloquei aqui um pouco da minha vida pessoal, né? Porque, e eu tenho essa frase, né? Que o ideal é que você não viva, mas se decidir viver, viva. Então, na graduação, eu casei e tive a minha primeira filha. E aqui eu estou no campo, fazendo coleta na segunda foto, né? Fazendo coleta para o meu TCC, a Nicole nasceu, deu tudo certo, eu terminei o TCC no prazo, porque já no TCC, já na graduação, eu já pensava sobre esse uso de recurso, né? Então, enfim, eu não queria terminar fora do prazo, porque eu acho que os prazos existem para ser cumpridos, né? Então, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de lidar com o não cumprimento de prazos. E durante o mestrado eu trabalhei, enfim, né, o meu mestrado tem uma história interessante, porque olha a diferença desse tempo para esse, né? Nessa foto aqui eu já tinha, sei lá, emagrecido uns 5 ou 6 quilos, porque eu realmente imergi no mestrado. E eu era aquela pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de aprendizagem, mas assim, muito grande. Então, eu precisava ler muitas vezes a mesma coisa para entender, internalizar. Então, foi um tempo assim que eu realmente dediquei muito para aprender várias coisas. E só que no final do primeiro ano de mestrado veio a segunda gravidez e a declinação do meu orientador. Então, meu projeto ele era relacionado à estrutura da vegetação, né, composição florística e estrutura da vegetação de savana. E eu acho super legal, porque hoje esse projeto é desenvolvido pela aluna do professor Fadinha, Vanessa.
mas eu não consegui finalizar, porque no final do primeiro ano eu engravidei do Nicolas, e eu estou aqui só mostrando como que era a minha rotina com ele, para que eu pudesse fazer, né, concluir o mestrado. Então, quando o meu orientador me declinou dessa orientação, ele me falou a seguinte frase, ele disse, eu sou um empresário da ciência, se você grávida não me dará retorno. O retorno que eu quero, o retorno que eu idealizo, então eu não vou continuar a sua orientação. E a partir dali eu fiquei sem orientador, e no meu caso foi levado para o colegiado, e a professora Patrícia aceitou me orientar, podia ter posto uma foto dela, né? Enfim. E eu fui trabalhar com ecofisiologia. Então aí começou o meu processo, essa linha de pesquisa, né? De trabalhar com fisiologia vegetal para entender alguns processos ecológicos. E foi super duro, assim. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas o que eu mais me orgulho é que eu finalizei o mestrado dentro do prazo. Na época, não tinha... a gente não tinha licença remunerada de bolsa, né? Como a gente tem hoje. Então, eu terminei dentro do prazo, eu não pedi prorrogação, eu consegui finalizar meu trabalho. Infelizmente, durante o meu processo de construção da caixa de ferramenta, eu não consegui construir a parte da estatística e delineamento amostral, né, de um nível assim hard como é necessário. Então, eu tive problemas para publicar o meu artigo. Então, eu publiquei uma nota científica, acho que a professora Amanda lembra desse momento, porque ela me ajudou a tomar algumas decisões, mas o mais importante é isso. A gente conseguiu concluir, e apesar de não... Eu publiquei numa revista que é B2, mas apesar, eu acho que o maior aprendizado é que eu aprendi. Eu aprendi por onde começar na jornada do doutorado, né? Quando iniciei o doutorado, eu sabia exatamente o que eu precisava melhorar e eu corri atrás disso. Então, algumas considerações finais. Uma coisa muito, muito importante eu coloquei comparar, assim, mas compare-se apenas com você mesmo. Nunca olhe para a pessoa que está melhor ou pior que você. Olhe só para você, para o seu processo. Como você começou essa jornada e como você está durante o processo dela. Isso é importante para você evitar a síndrome do impostor. Porque se olha uma pessoa que está melhor que você, entre aspas, né? Você vai achar que você é inadequado, você vai achar que você não serve, que você é burro e tudo mais. Eu falo isso porque são essas as linguagens que vêm na cabeça de uma pessoa que tem essa síndrome. Então, você acha que a qualquer momento vão descobrir que você é uma fraude. Então, eu quero uma forma de evitar esse tipo de problema, é você não se comparar com outras pessoas, é você olhar para o seu processo e saber de onde você veio. Então, por exemplo, hoje eu tenho muito claro isso. Eu vim de Óbidos, do interior da Amazônia, né, com uma base do ensino muito, muito fragilizada. Então, correr atrás de tudo isso, com a construção dos filhos, né, a construção da minha família, se foi extremamente árduo. Então, eu não posso me comparar, por exemplo, com uma pessoa que não passou pelo mesmo processo que eu, né? É muito injusto comigo, eu quero incentivar que você não seja injusto com você, porque isso me trouxe muito problema, no sentido de perder tempo sofrendo, sabe? É uma perda de tempo, gente, sofrer com paranoia, isso não vai levar a lugar nenhum. Muitas pessoas, eu chorei para muita gente achando que eu era inadequada para a ciência, e na verdade... tudo isso surgiu porque eu realmente cometi o grande erro de ficar me comparando. Mas eu acho que também é muito importante você aprender com seus erros e ressignificar. Então, o que eu fiz quando eu percebi que eu estava fazendo isso? Eu estava me comparando com pessoas assim de altíssimo nível, considerando os resultados na ciência. Então, foi uma coisa boa, né? Porque eu acabei tendo rigor e tentando fazer parte de um grupo de pessoas que realmente levam a ciência a sério no Brasil. Não é à toa que eu fiquei num grupo extremamente importante no sentido de contribuição para a ciência, né?
ter coragem de ser vulnerável é um desafio muito grande, porque quando você está na jornada acadêmica, a gente tem a sensação que a gente tem que saber tudo já, e a gente tem vergonha, às vezes, de assumir que a gente não sabe certas coisas. E eu vou contar um exemplo meu, assim, eu estava... E por que isso é ruim, né? Porque você perde a chance de aprender, você perde a chance de evoluir, você perde a chance de saber algo que você não sabe. Então, um exemplo que eu vou dar, é que eu estava numa reunião lá na Flona com alguns pesquisadores, assim, né, já com sênior, e eles estavam conversando e eu não estava entendendo nada, e eu ia no Google, né, pesquisar, porque eu estava com vergonha. Eu falei, estou cansada de pesquisar no Google, eu vou perguntar. E quando eu comecei a perguntar, a gente teve surgiram ideias, foi super legal, sabe? Então, eu cresci e a ciência ganhou, porque surgiram insights, surgiram discussões ricas, e a gente aprende muito nessas discussões. Então, ter coragem de ser vulnerável é um ato na academia, é um ato de resistência. Então, eu quero encorajar você, quando você estiver na disciplina, você não souber um conceito, não entender, fale, eu não sei, eu quero aprender, sabe? Mas, gente, um detalhe, né? Tem que ter bom senso, porque algumas coisas é só dar um Google que resolve. Entender que é um dia de cada vez. Acho que quando eu gosto dessa imagem porque ela fala assim, ó, o superpoder de fazer um pouco todos os dias. Fazer um pouco todos os dias, a gente consegue construir essa muralha. Então, finalizar a dissertação, o artigo, não é em uma semana, não é em um mês, são todos os dias. Então, todos os dias você faz um pouquinho, sabe? E ao invés de pensar, eu tenho que terminar, tem que terminar, você foca no processo, sabe? Todos os dias é algo novo. E aí eu acho que a linha de chegada é uma consequência, sabe? E às vezes eu vejo, é muito comum, eu acho, a gente pensar assim, nossa, não sei o que eu vou fazer, tenho que definir o que eu vou fazer, não. E eu acho que é verdade, a gente precisa entender pelo menos qual a pergunta que a gente quer responder, mas o que a gente vai efetivamente fazer, 100% certeza, deve ser super chato. Deve não, é super chato, porque qual é a graça de saber exatamente o que você vai fazer, o resultado que você vai encontrar? Não precisa mais fazer, né? Porque você já sabe o resultado. Né? Então, eu acho que essa construção sabe, de ideias, de criatividade, de formação é super importante. Quando eu falo de processo, eu falo disso, sabe? E é lógico. E até mesmo a pergunta, ela é um processo de construção também. Então, querer amanhã saber o que você vai perguntar, qual que é a sua pergunta de trabalho, também é muito, eu acho que te poda muito, né? Te poda muito para você realmente pensar em uma pergunta inovadora, para você realmente pensar em fazer algo novo e não mais do mesmo. Então, isso demanda de leitura, isso demanda de você ter contato com o seu ambiente, sabe? Você ir, sei lá, se trabalha na floresta, vai para a floresta, ficar lá pensando. O nosso trabalho é esse, né? É pensar, olhar o que tem ao nosso redor e aí as perguntas vão surgindo. Gente, converse com seus grafos e seja sem vergonha e se exponha. Eu falei um pouco disso agora há pouco, vou falar de novo, porque esses dois gráficos, esses dois painéis, né? Ele é só um exemplo do que aconteceu recente comigo, mas já no doutorado, não no mestrado, mas eu acredito que isso é super possível de acontecer no mestrado. Então, olhando esse gráfico da esquerda aqui, ele mostra uma relação entre a condutância estomática e o déficit de pressão de vapor, que é uma variável muito importante para que os estômatos das plantas funcionem. E eu fiz essa correlação, esse gráfico está na minha tese, e conversando com esse gráfico, eu percebi que em verde aqui é a condutância estomática só de plantas de dossel. O resultado desse gráfico existe uma correlação entre o déficit de pressão de vapor para a condutância estomática de árvores de dossel, mas não existe para as árvores do subbosque, que são esses pontinhos em vermelho. E aí, conversando com esse gráfico, depois, gente, esse gráfico, eu acho que a gente fez ele, e depois, sei lá, de uns 4 meses
eu fui perceber que não dava para comparar, porque o déficit de pressão de vapor no dossel ele varia muito mais que o déficit de pressão de vapor no subbosque. E esse foi o principal resultado da minha tese, mas assim, depois, na verdade, isso aqui eu não discuti na tese, porque não deu tempo, mas hoje para o meu artigo, a principal novidade do meu artigo é isso. Então, olhando, e aí a partir daí eu né, por isso que eu falo, seja sem vergonha, e a partir daí eu mostrei esse gráfico para o Rafael Oliveira, que é um dos principais especialistas em hidráulica de plantas no Brasil, e eu acho que até do mundo, assim, ele é extremamente influente nessa área. E eu mostrei para ele, ele falou, Deli, vamos ver o que acontece debaixo. Aí a gente tinha já um resultado, na verdade, do trabalho do Mauro, de um aluno dele, a gente já, esse trabalho tinha mostrado que as árvores, ao longo do perfil vertical da floresta, tinham acesso à água em diferentes profundidades. E aí a gente conseguiu os dados de volume de água do solo, que é esse gráfico aqui do meio. Então, só chamando a atenção para esses 3 gráficos de cima, o A, o B, o C, eu não vou explicar, mas depois, se alguém quiser, eu posso explicar. Essa figura aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, ela resultou na principal novidade do meu trabalho, que é esse gráfico do lado esquerdo. Porque nós mostramos que existe uma variação nas estratégias, uma variação espacial, né, ao longo do espaço, né, na estrutura vertical da floresta, de estratégias de uso da água, mas que os drives, né, que fazem, né, qual a principal, né, razão para que essas variáveis, essa variação aconteça, é o déficit de pressão de vapor e o conteúdo de água no solo. Mas isso acontece dependendo da posição da árvore na estrutura da floresta. Então, por exemplo, para árvores de dossel, o maior né, desencadeador de uma estratégia mais conservativa é o déficit de pressão de vapor, mas para árvores do subbosque, não. Mas isso acontece para a quantidade de água no solo. Então, resumindo, o que eu quero, né, falar é que quando você conversa com seus gráficos, quando você fala com as pessoas sobre os seus resultados, pessoas confiáveis, pessoas que vão ali discutir com você, você pode encontrar algo que você não estava vendo. Então, converse, fale com seu orientador, seu co-orientador, com algum colaborador do seu projeto, porque você pode estar ali escondendo uma novidade super interessante que você não está vendo sozinho. E, para finalizar, eu quero encorajar também você a respeitar os seus limites. Então, é preciso fazer concessões, eu devia ter colocado parêntese aqui, muitas, mas você não pode se esquecer da sua essência e não pode abrir mão daquilo que é prioridade para você, porque trabalha melhor quem trabalha feliz. E eu quis colocar essa foto aqui, porque essa foto aqui foi um piquenique que eu fiz com a minha família, na verdade foi ideia do Adson, e eu estava eu estava super cansada, eu acho que eu colapsei, na verdade, e eu cheguei a falar assim, não vou renovar meu contrato, eu não quero mais trabalhar porque eu quero ser mãe, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero fazer coisas simples e eu não consigo mais. E passou, né? Porque eu respeitei meus limites, eu conversei com os meus supervisores e eles, Eliane, não trabalha mais final de semana, porque eu não estava respeitando meus limites. E a partir do momento que eu parei de trabalhar extensivamente que fala? Exaustivamente, e fui realmente viver a vida, sabe? Do que eu gosto de fazer, eu gosto de maternar, eu amo ser mãe, eu amo a natureza. Isso aqui foi um dos dias mais felizes da minha vida, que foi um piquenique super simples que a gente fez aqui em Santarém. E isso fez com que eu realmente não desistisse, né? Então, eu quero te encorajar a dar tudo de si, mas respeite o seu limite. E muito obrigada.